Retomando aqui, pessoal, a gente estava falando a respeito de interceptação telefônica envolvendo pessoas que possuem foro por prerrogativa de função. O exemplo que eu trouxe aqui, para quem é daqui de Goiás, vai se recordar bem desse fato. Que envolveu aqui, né, no nosso estado de Goiás, um parlamentar federal e uma investigação, né? O que aconteceu nesse caso aqui? O juiz deveria ter declinado de sua competência assim que ele teve notícia, teve conhecimento de que o crime pelo qual ele deferiu a interceptação telefônica tinha envolvimento de um parlamentar federal que possuía foro por prerrogativa de função, ele deveria ter declinado de sua competência e enviado os autos ao Supremo Tribunal Federal. Como ele não fez, o Supremo acabou considerando todas as provas obtidas naquele caso como provas ilícitas, tá? Então vamos lá. No caso concreto, um famoso bicheiro, né? Quem é aqui de Goiás vai se recordar. No caso concreto, um famoso bicheiro foi interceptado pela polícia. Bacana. Quanto ao bicheiro, como ele não possui foro por prerrogativa de função, sem problema algum. O juiz de primeiro grau foi lá e deferiu a interceptação telefônica. Ele conversava constantemente com um senador. É aqui que você deve acender a luz vermelha, porque se é um senador e se aquele senador, né, praticou crime durante o seu mandato eletivo e tem relação com o cargo, é de competência do Supremo Tribunal Federal. Deveria ter remetido, não fez. Ele conversava constantemente com o senador, a quem prestava favores. Depois de meses de conversas gravadas entre o bicheiro e o senador, o juiz responsável remeteu os diálogos para o STF. Qual foi o problema que o STF enxergou aqui, ó? Aqui, ó, depois de meses de conversas, tá? Gravadas. Depois de meses de conversa, então, houve sucessivas renovações aqui da interceptação telefônica, né? E essas renovações aqui não poderiam ter sido determinadas por um juiz de primeiro grau. Assim que o juiz teve conhecimento da participação no crime de um senador da República, deveria ter já de imediato remetido ao STF. As interceptações foram declaradas nulas por violação ao princípio do juiz natural. Olha para vocês verem, né? O desperdício que foi essa investigação para lá no fim, né, ser considerado tudo nulo. Seguindo, pessoal, agora muito importante, tá? Porque foi objeto de modificação um tanto quanto recente através do pacote anticrime, que foi a regulamentação da captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Já falei muitas vezes para vocês fazerem a leitura do artigo 8º-A, tá? E aqui um breve conceito do que seria captação ambiental, embora a gente já tenha falado disso lá no primeiro bloco. Só retomando, captação ambiental é o ato de tomar ciência por meio de escutas, câmeras ocultas, microfones e outras tecnologias do conteúdo de comunicações alheias sem o conhecimento dos comunicadores. Eu até utilizei o exemplo, né, que o criminoso, as organizações criminosas sabem que estão sendo investigadas. Então eles não vão conversar nada por telefone. O que eles vão fazer? Eles vão até um galpão e aqui no galpão é que eles vão fazer aí as tratativas criminosas, né? Então o que seria aí a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, né? Que é tomar ciência por meio de escutas, por meio de câmeras ocultas, microfones. Então a polícia ela vem aqui e coloca uma mini câmera, né, escondida, para poder fazer a captação ambiental, captação do ambiente, seja de imagens, seja de som. Bacana, isso que é a captação ambiental. Vamos lá, o artigo 8º-A, então, que a gente tanto falou aqui, né, mencionou, mas não falou dele. Artigo 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, aqui nós temos os mesmos requisitos, né? A captação ambiental, ela só pode para finalidade de investigação ou instrução criminal.
poderá ser autorizada pelo juiz. Então, quem autoriza, mais uma vez, é o juiz. É um assunto reservado ao Poder Judiciário, cláusula de reserva jurisdicional, cláusula de reserva jurisdicional, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Aqui, muito cuidado, porque primeira grande diferença: juiz pode determinar captação ambiental de ofício? É a pergunta que eu vos faço, porque a interceptação telefônica, nós já sabemos que no caso da interceptação, lá no artigo 3º, ainda existe essa possibilidade de o juiz de ofício decretar interceptação telefônica. E a captação ambiental, o juiz de ofício pode? Não, não pode. Como a captação ambiental veio pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, não se previu a possibilidade de o juiz de ofício determinar a captação ambiental. O juiz somente autoriza dependendo de requerimento, seja do delegado de polícia, seja do Ministério Público, do MP. A captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos, acústicos, quando? Quais são os requisitos para se decretar a captação ambiental? Será que são os mesmos requisitos lá da interceptação telefônica? É isso que nós vamos ver. Primeiro requisito é aquela subsidiariedade da prova, né? A prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, ou seja, aqui da mesma forma, a captação ambiental ela é a última ratio. Ela é um meio de obtenção de prova subsidiária. É subsidiária. Até aqui tudo igual, né? Até aqui tudo igual. Vamos lá. O que mais? Outros requisitos. Houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais. Então aqui, mais uma vez, se repete, né, aquele requisito que tem que ter elementos probatórios razoáveis de autoria e participação, né, tem que ter indícios de crime. Só que aqui tem uma mudança, tem uma diferença. Por quê? Cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Vejam que o requisito aqui ele é temporal. Ele não se relaciona à espécie de sanção penal, à espécie de pena privativa de liberdade. Lembram-se que para a interceptação telefônica, o requisito aqui é que o crime seja punido com pena de reclusão. Então, aqui não se faz necessário que o crime seja punido com pena de reclusão, mas se faz necessário que o crime a ser investigado tenha pena superior a 4 anos. Lá na interceptação, só voltando aqui comigo rapidamente, lá na interceptação, o critério para se determinar a interceptação, o critério utilizado é de qualidade da pena privativa de liberdade, ou seja, tem que ser uma pena privativa de liberdade punida com reclusão, independentemente do quantum de pena. Não interessa a quantidade de pena, o que interessa é que seja punida com reclusão. Já na captação ambiental, conforme vocês podem observar na tela, o requisito aqui não é referente à qualidade, à espécie de pena privativa de liberdade, mas sim a quantidade, que seja superiores a 4 anos. Continuando, ou em infrações penais conexas. Bacana? Parágrafo 1º. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local, né, que essas câmeras serão instaladas, que esses dispositivos serão instalados. Parágrafo 2º. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizado, quando necessário, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, né? Porque se a gente vai colocar a microcâmera lá no galpão, vejam, tem que ser através de
uma operação disfarçada, senão o grupo criminoso vai olhar e falar, não, eles colocaram aqui uma câmera aqui, tem que ser por operação policial disfarçada. Ou então que seja no período noturno, né? Agora, se for no período noturno, veja a exceção trazida aqui pela lei. Se for no período noturno, não pode ser na casa, porque a casa está protegida pela inviolabilidade domiciliar, né? Para se ingressar na casa, fora os casos de flagrante delito, parará, só pode ser durante o dia, beleza? Seguimos, pessoal. Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias. Da mesma forma, né? Aqui tudo igual à interceptação. Não pode exceder o prazo de 15 dias. Renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade permanente, habitual ou continuada. Na verdade, esse E pode ser lido como ou, né? São duas hipóteses que pode ser renovado a captação ambiental, ou na hipótese de indispensabilidade do meio de prova, ou então quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Beleza? Parágrafo 4º. A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. Então, em matéria de defesa, mesmo sem conhecimento dos demais interlocutores, pode ser feito sem o conhecimento da autoridade, pode ser feito sem autorização judicial. Parágrafo 5º. Aplicação subsidiária, né, de tudo que é previsto para a interceptação telefônica e telemática. Porque a captação ambiental só tem o artigo 8º-A, né? E o artigo 10A que vai falar do crime, né? Mas de regulamentação que nós temos sobre captação ambiental é isso, só até aqui, o parágrafo 5º. Então, tudo que o parágrafo 8º-A não dispõe de maneira diversa, nós vamos aplicar as disposições para a interceptação telefônica de maneira subsidiária, beleza? Seguimos. Artigo 9º vai falar da inutilização, né? Artigo 9º. A gravação que não interessará a prova, e aqui gravação eu estou me referindo, já passamos, né, do artigo que se refere à captação ambiental, e aqui voltamos a falar de interceptação telefônica, de tudo, né? A gravação que não interessará a prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, instrução processual ou após esta em virtude de requerimento do Ministério Público, do MP, né, ou da parte interessada. Então, vejam que tem algumas gravações que não interessam à prova. E se essa gravação não interessa à prova, o que vai ser? Ela vai ser inutilizada, né? Porque se tem lá 20 horas de gravação e apenas dessas 20 horas de gravação, somente 30 minutos é que interessam a formação da prova, né? Somente isso que vai ser utilizado, o resto vai ser inutilizado. As conversas do camarada lá conversando com a namorada, falando, mandando nude, né? Conversando besteira pelo telefone, isso não tem nada a ver com a prova e vai ser, obviamente, inutilizado. Bacana? Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público. Cuidado com isso, que o incidente de inutilização será, olha o tom imperativo do verbo, será assistido pelo MP. Cuidado que as provas gostam de fazer um trocadilho aqui. Sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal. Olha só, para o Ministério Público, é obrigatório que o Ministério Público assista o incidente de inutilização. Ministério Público, obrigatoriedade. Para a parte, para o acusado ou seu representante legal, é somente uma faculdade. Ele pode ou não acompanhar o incidente de inutilização. Caso ele entenda ser conveniente, ele acompanha. Se entender que não, ele não acompanha. Bacana. Nós temos agora, por último, antes de entrar em algumas teses do STJ, falar a respeito dos crimes. Nós temos dois crimes, nós temos dois tipos penais aqui
na lei de interceptação telefônica. Nós temos a interceptação telefônica ilegal. O artigo 10 vai dizer: constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial com objetivos não autorizados em lei. Então, sem autorização do juiz, proceder à interceptação de comunicações telefônicas, informáticas ou telemáticas é crime. Qual crime? Qual pena, aliás? Reclusão de 2 a 4 anos. Vejam que aqui, né, pelo fato de a pena mínima ultrapassar 2 anos, não se trata de crime que cabe suspensão condicional do processo. E como a pena máxima ultrapassa 2 anos, não é infração de menor potencial ofensivo. Tá? Parágrafo único. Incorre na mesma pena, ou seja, uma modalidade equiparada, a autoridade judicial que determina a execução da conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. Então, às vezes, o juiz ele determina uma interceptação telefônica, só que é com objetivo não autorizado em lei. O camarada quer investigar suposta traição da sua namorada. Aí o camarada é juiz, vai lá e determina a interceptação. Crime, tá? Na modalidade equiparada aqui do parágrafo único. Seguindo, agora mais uma inovação com o pacote anticrime. Mais uma inovação do pacote anticrime. O artigo 10A, que refere-se à captação ambiental, tá? Pode prestar atenção aqui que veio pelo pacote anticrime. O artigo 10A, realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos. Então, enquanto o artigo 10 trata da interceptação telefônica, o artigo 10A vai tratar da captação ambiental, tá? Trata da captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida. Pena, reclusão também de 2 a 4 anos. O parágrafo 1º nos traz uma hipótese de excludente de ilicitude, né? Causa especial de excludente de ilicitude. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Se é um dos interlocutores, um dos indivíduos lá que faz a captação, então não há crime. Hipótese de causa especial de exclusão da ilicitude. Parágrafo 2º, a pena será aplicada em dobro. Cuidado que isso daqui vem caindo bastante ultimamente nas provas. Então, trata-se de uma causa de aumento de pena, tá? Não é qualificador, é causa de aumento de pena. A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam captação ambiental ou revelar o conteúdo dessas gravações. Bacana? Cuidado com isso, porque vem caindo bastante. Agora sim, chegamos aqui na parte de jurisprudência em tese do STJ, edição 117. Eu coloco aqui as jurisprudências em tese do STJ porque elas são muito, mas muito cobradas em concurso, né? Elas estão sendo muito cobradas. E aqui nós temos 10 teses, né? Muitas aqui nós já comentamos durante a aula, né? Mas nós vamos falar rapidamente aqui de algumas, na verdade de todas, que se relacionam com a lei de interceptação telefônica. Primeira tese aqui do STJ, edição de 117, que se refere justamente à interceptação telefônica. Vamos lá. A alteração da competência não torna inválida a decisão acerca da interceptação determinada por juízo inicialmente competente para o processamento do feito. Nós falamos aqui a respeito disso, né? Trata-se da teoria do juízo aparente. Trata-se da teoria do juízo aparente. Então, se no momento de se determinar a interceptação telefônica, o juiz acreditava que ele era o competente para processar o feito e ele determinou a interceptação, essa interceptação ela é válida ainda que no futuro esse juiz seja considerado incompetente. Segunda tese, é inadmissível, aliás, é admissível, pelo amor de Deus, essa tese aqui já caiu muito, é admissível a utilização da técnica de fundamentação per relationem. Guilherme, o que é
essa técnica de fundamentação per relationem, também chamada de motivação. Lá no direito administrativo vocês já estudaram isso, motivação aliundi. O que seria motivação a... Errei aqui, deixa eu apagar. Motivação aliundi. Motivação aliundi, então, aliundi é a mesma coisa que fundamentação per relationem. Olha só, para a prorrogação, né? Imagina que toda vez que o juiz for determinar a prorrogação da interceptação, suponhamos que ele tenha que escrever, que ele vai ter que motivar? Sim, mas nada impede que ele utilize os mesmos argumentos formulados, por exemplo, no pedido do Ministério Público. Isso é fundamentação per relationem, ou motivação aliundi, né? Motivação aliundi ou per relationem é aquela técnica de fundamentação que se utiliza de fundamentos anteriormente expostos. Então, se o Ministério Público, olha, peço a renovação da interceptação por esses e esses motivos. O juiz, quando ele vai conceder essa prorrogação, para ele fundamentar a sua decisão, basta que ele repita os fundamentos utilizados pelo Ministério Público, pelo delegado de polícia. Que nome que nós damos a isso? Fundamentação per relationem, ou, lá no direito administrativo, motivação aliundi. Terceira tese. O artigo 6º da Lei 9296 não restringe à Polícia Civil a atribuição para a execução de interceptação telefônica ordenada judicialmente. Também falamos disso, né? Não precisa necessariamente, não é só a Polícia Civil, não é só a Polícia Civil, a Polícia Civil e a Polícia Federal que conduz uma interceptação telefônica. Pode ser a PM também? Pode, nada impede. Pode ser também a PRF? Pode também, nada impede. Isso vai depender do caso concreto, do que se investiga, do interesse de cada órgão, tá? Muito cuidado com a terceira tese. Quarta tese. É possível a determinação de interceptações telefônicas com base... Acho que eu fiz alguma coisa de errado aqui. É possível a determinação de interceptações telefônicas. É possível a determinação de interceptações telefônicas com base em denúncia anônima. Aqui você tem que ligar o sinal de alerta máximo. Sinal de alerta máximo. Por quê? Se o texto parasse aqui, nessa vírgula aqui, estaria incorreto. Então, cuidado. Tá? O examinador pode colocar, né, essa tese aqui do STJ e você, no começo da leitura, falar assim, é possível a determinação de interceptação só com base em denúncia anônima, aí o camarada já marca errado e não lê o resto. Olha, pode sim determinar uma interceptação com base em denúncia anônima, desde que, olha a conjunção condicional, desde que, olha a condição, desde que corroborada, desde que essa denúncia anônima seja corroborada por outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional. Então, suponhamos que houve denúncia anônima de eventual crime, e aí o delegado de polícia promoveu uma verificação preliminar de informações e constatou realmente que houve a prática de crimes. Ou seja, essa denúncia anônima aqui, ela foi corroborada por outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional. Muito cuidado com a tese de número 4. Seguimos. Tese de número 5. A interceptação telefônica só será deferida quando não houver outros meios de prova disponíveis à época na qual parará. Então, olha só. Só repetiu, né, os requisitos, um dos requisitos lá do artigo 2º. É óbvio que a interceptação telefônica só será deferida quando não houver outros meios disponíveis. Por quê? Porque a interceptação ela é subsidiária. Agora, olha aqui, sendo ônus, ou seja, sendo dever da defesa demonstrar violação ao disposto no artigo 2º, parará, inciso 2. Ou seja, o dever, o ônus, a obrigação de demonstrar que houve violação
a necessidade de determinar a interceptação telefônica é da defesa, não é o Ministério Público, não é a acusação, não é o delegado de polícia que tem que demonstrar que realmente havia necessidade. Se a defesa, vamos lá, entendendo aqui, se a defesa entende que não havia... aliás, se a defesa entende que havia outros meios, né, diferentes da interceptação, é a defesa que deve demonstrar que houve violação à lei, e não a acusação. Bacana? Seguimos. 6. É legítima a prova obtida por meio de interceptação telefônica para apuração de delito punido com detenção. Opa, calma lá. Olha o se conexo com outro crime é penado com reclusão. Porque se fosse tão somente o crime punido com detenção, não pode ser determinada a interceptação telefônica. Só pode se for conexo com um crime apenado com reclusão. 7. Então, sétima tese do STJ. A garantia do sigilo das comunicações entre advogado e cliente não confere imunidade para a prática de crimes. Nós vimos no decorrer da aula que a garantia do advogado deve ser preservada, né? Porque é óbvio que nas ligações telefônicas, quando o investigado vai ligar para o seu advogado, ele vai conversar abertamente com o seu advogado. E aquela conversa dele com o seu advogado está protegida pelo direito, está protegido pela garantia de liberdade de comunicação, né? De profissional, né? Imunidade profissional. Agora, isso não dá o direito de o advogado, no exercício da função, praticar crime, né? Então, a garantia do sigilo das comunicações entre advogado e cliente não confere imunidade para a prática de crimes no exercício da advocacia, sendo lícita, ou seja, sendo válida a colheita de provas em interceptação telefônica devidamente autorizada e motivada pela autoridade judicial. 8ª tese. É desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida. 9. Não há necessidade de degravação dos diálogos, já falamos disso, né? Não há necessidade de degravação, de transcrição dos diálogos, objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 9296 não faz qualquer exigência nesse sentido. 10. E última, em razão da ausência de previsão na lei de interceptação telefônica, é desnecessário que as degravações das escutas sejam feitas por peritos oficiais. Por que eu fiz questão de passar aqui com vocês, né, nas teses do STJ, referentes aqui a lei de interceptação telefônica? Porque muitas vezes, nos últimos concursos, a gente vem notando que o examinador, ele simplesmente pega uma tese do STJ, suponhamos, ele pega lá a questão de número 20 do seu concurso. Está lá, de acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito da Lei 9296, é correto afirmar que ele vai lá, copia e cola uma tese do STJ, tá? Se vocês forem resolver questões de concurso, vocês vão se deparar com várias vezes com essas 10 teses aqui do STJ em provas de concurso. Bacana? Então, a gente encerra por aqui a aula de interceptação telefônica e a gente volta muito em breve com outra legislação.